Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Andréia. Sejam bem-vindos. Luli também. Daqui a pouquinho nós vamos começar. Hoje com a presença do meu amigo radialista, grande radialista, Fernando Sérgio, um homem esclarecido, que vai colocar a visão dele sobre as coisas. E lembrando que na próxima sexta-feira, o nosso convidado, que já confirmou a presença, é o infectologista Edmilson Vygotsky. Então, quem tiver perguntas de ordem técnica sobre coronavírus, ele é a pessoa. Regina Meires chegando. Oi, Regina. Acabei de dizer, Regina, que o convidado da próxima sexta-feira é o infectologista que você conhece, Edmilson Vygotsky. Hoje o nosso convidado é o Fernando Sérgio, radialista, fazia o programa na madrugada da Tupi, acho que de meia-noite às 3. O pessoal está chegando. Regina, hoje eu fiz outra compra através do Marcelo que você nos indicou. Está comprando lá no supermercado nosso abastecimento. Rosângela, seja bem-vinda, Rosângela. Ana Lúcia também chegou. Você está dizendo que ele é muito bom. Eu falei de dois, do Fernando Sérgio e do Vygotsky. Ambos são muito bons. Você está se referindo a quem? Vygotsky é uma autoridade em infectologia. Ele foi diretor do Instituto de Pediatria do UFRJ, foi diretor do Instituto, esqueci o nome, que faz vacinas, Oswaldo Cruz. Boa tarde, Felipe. Daqui a pouco o nosso convidado está chegando. Vocês preparem perguntas para ele. Ele é uma pessoa inteligente, delicada. Ó, o Fernando Sérgio chegou. Ele já recebeu a permissão para aparecer, está aguardando a conexão. O meu filho Rony também chegou. Um beijo, filho. Sueli chegou. Estamos aguardando a entrada do Fernando Sérgio, que já se manifestou. Pediu para visualizar, eu dei a permissão. Agora é com o Instagram. O Rony só vai ficar até às 17h15. Motivo: aula de inglês online. Tá, filho? Qualquer tempo que você ficar, para mim é muito prazeroso. Cadê o Fernando Sérgio?
Ah, tá chegando. Tá chegando. Então, rapaz, essa internet brasileira, saúde e paz aí para você, aí, Binder. Prazer em falar contigo, viu? Prazer recíproco. Meu filho Márcio também chegou. Não é internet, não, é burrice minha mesmo. Burrice não, desconheço. Faltou Nada, explicar nada. alguma coisa para Meu você. filho Sérgio veio me ajudar aqui também. Então, estamos aí mais uma vez. Estamos às ordens do amigo. Tá. Você pode se apresentar para os nossos amigos que estão presentes? Eu já falei que você é um radialista, muito bom. É, muito Apresentava o obrigado. programa de madrugada, programa Fernando Sérgio, de meia-noite Isso. a Tupi, né? Na Você dava verdade, na verdade são muitos anos de rádio. Na verdade, são muitos anos de rádio aqui no Rio de Janeiro, desde 1971. Passei pelo Sistema Globo de Rádio durante muito tempo, depois fui para Manchete, para Tamoio, mas a rádio que eu fiquei mais tempo, mesmo depois da Globo, foi a Tupi. A Tupi foram 23 anos na Tupi, e hoje a gente tem o nosso programa, como você sabe, você faz parte dele, que muito nos honra, esse programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, de 4 às 5 da tarde, de atualidades, né? Através da Facebook, Fernando Sérgio Candidato Pinto, e através também do YouTube com o nosso canal, a exemplo do canal que o nosso querido doutor Luiz Aibinder possui. E a gente tem a honra de tê-lo, entre outras autoridades, que sempre comentam aspectos da vida do dia a dia, da psicologia, da política, enfim, é isso. e da medicina, né? Também Medicina, tem bons médicos. grandes médicos, doutor Silvio Provenzano, que é presidente do CREMERGE, né? Nós temos também o doutor Cícero Munhoz, que é o chefe médico do Hospital Alemão do Amparo, doutor Hernani Sampaio, que é um dos grandes oncologistas do Brasil, e temos o doutor Silvio, doutor Luiz Aibinder, que é um dos maiores psicólogos do Brasil. Com muita honra. Do planeta Terra, vamos colocar assim. E nós temos o prazer hoje do casal Regina e Vitório. Que Vitório da bacana. Casa de Convivência, que nos convidou naquele almoço, tá lembrado? Estava até prevendo que, se Deus quiser, um dia vamos realizar um show, né, em benefício a uma casa muito boa, muito interessante, que acolhe meninos com problemas mentais, Mentais. né? É verdade. E um abraço, então, para o casal, para a Regina e para o Vitório. É, o que você acha? O nosso tema aqui hoje é pandemia, de uma maneira Sim, ampla. O que certo. você acha dessa história de superfaturamento, de comprar respiradores que não funcionam e etc.? Qual a sua visão? Lamentável, né? Não é novidade para o velho repórter, né? Porque, afinal de contas, é uma coisa que você vê. Pra você ter uma ideia, Aibinder, eu outro dia comentava aqui em casa com os amigos, acho até que comentei contigo, há 23 anos atrás, quando eu entrei para a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, eu ia com o meu carro, e ia geralmente à noite, e via filas e mais filas no Hospital de Servidores naquela época, há 23 anos. Nada mudou. Quer dizer, as autoridades brasileiras, entre aspas, porque são só autoridades que, na verdade, não são competentes suficiente para desenvolver aquilo que é bom para o povo, jamais cuidaram como deveriam para a saúde. Isso é o reflexo de um sem número de desgovernos que nós tivemos, em níveis gerais, né? Não escapa ninguém. Então, o que acontece? Chega a essa situação, chega uma situação de corrupção, que é um absurdo, as pessoas estão morrendo, e, de repente, um ex-secretário de saúde, que agora vai ser processado, mas é aquela história, o dano ou os danos já foram feitos. Nós temos aí importados da China respiradores que não funcionam, e o que pior, tem mais problema. Outro dia eu conversava com o doutor Silvio Provenzano, e ele estava comentando com o presidente do CREMERGE, do Conselho Regional de Medicina, a má remuneração dos médicos, agora estão tentando a toque de caixa pagar um pouco melhor, e na realidade é resultante de tudo isso, porque você vê, antes da pandemia, já era notícia quase que diuturna aqui no Rio de Janeiro, de hospitais que não tinham condição, de hospitais que, quando tinham um médico, não tinham remédio,
quando tem o remédio, não tinha um médico, greves das enfermeiras. Então, infelizmente, isso é o resultado da falta de previdência e, sobretudo, viu, Weibender, a falta de gente séria que possa governar e não ser alvo de corrupção. Por exemplo, o governador Cabral e seu secretário de saúde, Sérgio Cortes, né? Ambos foram presos, o Cortes já está solto. Agora, roubaram muito na obra do INTO. Um indivíduo, considerando que nós estamos numa guerra, né? Não tem bombardeio com munição, mas estamos numa guerra. Que o indivíduo rouba dos hospitais, não seria um crime de traição justificando um fuzilamento? Olha, eu estou radical, guerra, eu sei. Não, eu sei. Numa guerra, guerra é guerra. Eu sou absolutamente contrário a fuzilamento, a revólver, a qualquer tipo de armamento. Eu tenho uma filosofia da seguinte maneira. Isso é resultante de quê? Por que isso aí surgiu? Alguns vão dizer que foi fabricado na China, outros vão dizer que foi fabricado na Europa, outros vão dizer que foi uma coisa que aconteceu ao acaso. Mas tudo aquilo que você não tem a necessidade de fazer o melhor para a população acaba resultando mal feito. O que eu estou querendo dizer? Veja você, o que se gastou de armamento no mundo não está no gibi. Se parte, não digo que deixa de haver a indústria do armamento, mas eu acho ela absolutamente inútil, me perdoe. Mas se gastasse pelo menos 70% disso com relação às coisas da saúde, provavelmente esse tipo de pandemia não poderia acontecer. Ou se acontecesse, teria remédio suficiente para curar o mundo. Então, eu sou a favor da prisão perpétua com trabalhos forçados, porque das duas, uma. Se uma pessoa não acredita em absolutamente nada, se o cara morrer, para ele vai ser uma felicidade, porque é um inútil e vai morrer através do armamento de um fuzil. Agora, se o cidadão for obrigado a ficar na prisão perpétua, sem recurso, sem sursi, e ser obrigado a trabalhar, aí sim, até o último dia da vida dele, ele vai penar pelo mal feito. Eu concordo contigo, é mais prolongado e mais castigante, se existe a palavra, esse comportamento. Aquele maníaco do parque era considerado serial killer. Ele matava uma pessoa, depois matava a outra, depois matava a outra. Essas autoridades corruptas, neste caso, que não tem licitação, eles se aproveitam desse fator de urgência, eles não são serial killers, eles são mass murder, isso é, assassinos em massa. Quantas pessoas morreram e morrerão pela roubalheira deles? Ele não suja a mão de sangue. Mas quantas pessoas? Concordo inteiramente com você. Concordo inteiramente com você. São mais assassinos do que o assassino, como você falou, de serial killer, porque são pessoas que estão... Imagina, você citou há pouco o Sérgio Cabral, um exemplo, dizem, não sei se é verdade, que a fortuna dele chegaria a estar em 3 bilhões fora, e ninguém vai comprovar esse tipo de coisa. Para que um ser humano precisa de 3 bilhões de reais? Né? Então, é um negócio... E o que fez com que, de repente, essas pessoas hoje, Aibinder, tem 400 pessoas, até mais um pouquinho, já deve ter aumentado, necessitando urgentemente de respiradores para sobreviver aqui no Rio de Janeiro, na fila, e não tem respirador. Ou seja, estão esperando alguém morrer, porque morreu, tira o cadáver que é para botar o outro. Quer dizer, com essa grana toda, se foi 3 bilhões ou 2 bilhões ou o que for, o quanto de respiradores não poderíamos ter, o quanto de UTI não poderíamos ter. Quer dizer que mesmo sem a pandemia, o que nós temos de UTI no Rio de Janeiro é muito pouco perto da população que nós temos em todo o Grande Rio. Tá, e por falar nisso, o hospital provisório instalado no Maracanã, que foi prometido para 30 de abril, hoje nós estamos 12 de maio, não ficou pronto, totalmente pronto. Apenas uma parte dele está pronta.
Porque, segundo os médicos que a gente tem tido conhecimento, falta profissional. Quer dizer, quando tem o respirador, não tem o profissional. E as pessoas estão trabalhando em exaustão. Outro dia eu estava conversando, você conhece aqui do meu programa, aquele cantor e compositor Nenel, e o filho dele é Muito. médico, o filho dele é médico, e o filho dele é cirurgião, e o filho dele está alocado num desses hospitais aí. Ele só não me falou o hospital. Ele falou comigo, Fernando, eu não vejo o meu filho há 52 dias, só pelo vídeo. Quando eu falo com ele está parecendo um astronauta. Por quê? Porque, na realidade, se o recurso já era pouco, agora é escasso. Quer dizer, agora, a cada vez mais chegam pessoas infectadas. Então, é muito complicado realmente. Quer dizer, a gente tem até que parabenizar esses profissionais da saúde, porque há denúncias que a grande parte dos enfermeiros estão sem receber, notadamente no Grande Rio, há cerca de 2 meses. Tem uns que não têm dinheiro para poder transitar pela cidade e, na realidade, ainda estão se esfalfando, essa é a palavra, para poder salvar vidas. Estão Aquela botando o coisa, pescoço na corda, né? não tenha São dúvida. heróis. São São heróis. Não só eles, como policiais, como garis, outros trabalhadores, né? Eles verdade. estão, eles vão com alto risco de vida para uma atividade extremamente extenuante, que é a área de saúde. Insalubre. Imagina o drama, escolher quem vai morrer. É Né? verdade. Porque em quem que eu vou aplicar esse recurso tão limitado? Qual desses doentes vai receber um respirador? É verdade, sim. Então é aquela história, eu vou até mudar aqui, hoje está aqui um pouco de iluminação, ver se melhora um pouco aqui. Mas, na realidade, é isso. Porque a gente estava despreparado, não por culpa dos profissionais de saúde, mas por culpa das deficiências educacionais do país, por culpa de que eles preferem há muito mais tempo fazer viaduto, porque viaduto todo mundo vê, do que mexer debaixo da terra. E um outro problema crônico no Brasil é o problema do esgotamento. Você sabe, 30% só de residências, outro dia eu estava lendo, se não for isso, é perto disso, para mais ou para menos, tem o serviço de esgoto que deveria ter. Quer dizer, na verdade, a maioria mora a níveis insalubres. Você vê também que houve a ausência do controle da natalidade, que é uma coisa que deveria acontecer, o conhecimento das necessidades do ser humano, que não basta você ter relação sexual, você tem que saber botar um filho no mundo e você tem que dar, se possível, estudo para essa criança ter um futuro. E, infelizmente, nada disso aconteceu. Quer dizer, então, hoje nós estamos colhendo frutos terríveis da má ação desses maus políticos, né? Que só pensaram, só falam bonito, mas, na verdade, na hora de fazer alguma coisa, fazem muito pouco em favor da população, meu caro Aimee. A nossa espectadora, Lúcia Garganta, ela tem uma Sim, mãe idosa que estava doente, está doente, e ela está sei, muito satisfeita que conseguiu a vaga para a mãe no que Hospital bom. da Lagoa, onde está muito bem Certo. tratada. Está com Sim, pneumonia, mas o teste do coronavírus ainda não ficou pronto. Por falar em teste do coronavírus, o que você acha de colocar esses testes nas farmácias? E por que ainda não estão? Aquele teste rápido. hoje eu vi uma notícia na televisão de que vai ser colocado o teste rápido em farmácia, mas que está dependendo do aceite por parte dos donos de cada farmácia, vai depender de cada um. Mas também, ao mesmo tempo, vi uma notícia de um infectologista, na mesma matéria, dizendo o seguinte, que estes testes necessariamente não são conclusivos. Que, na verdade, por exemplo, se a pessoa está hoje infectada, essa é a opinião do infectologista, que infelizmente não guardei o nome dele. Se tiver no início da infecção, o teste não deteta. Ele vai detectar se tiver no quarto, ou quinto ou sexto dia. Então, ele até aconselhava que, quando abrir a farmácia para fazer testes, a farmácia naturalmente vai cobrar esse teste. Então, que só vá fazer quem realmente estiver com algum sintoma. Mas que a providência, apesar de haver essa possibilidade falha, porque o teste rápido
não é o mesmo teste de laboratório. Esse é muito mais conclusivo, porque ele parte do plasma humano, mas que, na verdade, é melhor do que nada. Quer dizer, o dia que tiver, o dia passou um motor aí louco aqui pela rua, mas o dia que tiver esse teste para todos, vai salvaguardar muita gente. Mas o que ele diz é o seguinte: o ideal é que só vá fazer o teste na farmácia a pessoa que ache que está com algum sintoma que possa levar ao Covid-19. O Fábio Antônio, o jornalista Fábio Antônio, está informando que os testes já estão nas farmácias da Zona Sul e falham em 70%. Foi o que o infectologista disse. Quer dizer, um recurso, mas também é mais recurso para o bolso do dono da farmácia. Não, tudo bem, ele está prestando um serviço. Quem tem que fazer isso de graça é o Estado, não o particular, na minha visão, né? Agora, a visão é perfeita. O que eu quero dizer é o seguinte: quando eu digo que é para o dono, porque o dono ele recebe 100%, está no bolso dele. E o cara que for fazer o teste vai ter a possibilidade de ter 30% de acerto só, né? Mas não é culpa do dono da farmácia. Não é, não. Em absoluto. Não quis com isso criticar o dono. Tá. Agora, eu estava vendo hoje uma notícia, eu não sei se é bem fundamentada, que a doença ela se instala em 3 fases. Entrando na primeira fase, em vez de ficar esperando a evolução para a segunda e para a terceira fase, que são os problemas respiratórios, se entrar com a medicação de antibiótico, a doença fica estacionada ou fica presa ou eliminada na primeira fase. A pessoa não adoeceria mais gravemente se tomasse o antibiótico logo. Isso foi posto em prática no Piauí e parece que está funcionando, mas eu não sei a veracidade dessa notícia ou a eficiência dessa medida. Eu acho muito relativo, porque nós temos nesse momento, por exemplo, um amigo pessoal que já foi tornado público isso, o Jimmy Hawk está internado e hoje até... Teresópolis, né? Não, aqui no Rio de Janeiro mesmo. Ele mora com a Luciana Sargentelli, ele tem uma casa em Teresópolis, mas ele é namorado da Luciana Sargentelli e, na realidade, mora aqui perto de casa. E inicialmente, ele foi internado na UPA Tijuca, mas na UPA Tijuca não tem os recursos devidos. Por que eu estou dizendo isso? Tem a ver com a tua pergunta, porque ele já estava com antibiótico desde o início. Ele foi primeiro na UPA e tal, voltou, e agora ele foi para o Ronaldo Gazola, que é um hospital de referência. Então, é uma possibilidade, mas acho, eu não sou autoridade médica para falar nisso, mas é como você disse, não há uma comprovação. Tudo o que se fala na internet hoje em dia, há que se saber com realmente uma autoridade médica. Pra você ter uma ideia, recentemente eu recebi uma notícia que é muito interessante e que, como eu tenho aval de 2 médicos, eu acho que vale a pena divulgar no seu programa. É que até um pastor que dizia isso, que mandou para mim, dizendo o seguinte, que o irmão dele mora nos Estados Unidos e esteve com um judeu. E esse judeu disse que o baixo nível de pandemia em Israel, cada vez menor, ninguém fala de Israel, pelo menos essa é a tese, diminuiu muito em função de uma coisa que eles fazem à noite, que é água morna, bicarbonato e água morna, bicarbonato e limão, perfeito, e limão. Então, e fazer gargarejo com aquilo, porque segundo o cidadão judeu que falou isso, durante 4 dias o bicho, esse vírus danado, ele fica na tua garganta. Então, que esse trabalho mataria o vírus antes dele se alojar em células mais profundas. Perguntei isso para o Dr. Silvio Provenzano, que disse, Fernando, olha, não há evidências científicas, mas mal não faz. Então, se mal não faz, eu vou dizer para você, faça. E, por outro lado, a opinião do Dr. Munhoz foi a mesma, em momentos diferentes. Quer dizer, é aquela história. Eu acho que esse antibiótico é muito complicado. Porque antibiótico, todo médico tem que ter muito cuidado ao prescrever.
porque o próprio organismo, o médico explica de forma melhor, a partir de uma determinada ação de um antibiótico, cria, digamos assim, a bactéria se torna resistente. Essa é que é a palavra, não é o organismo. A bactéria pode se tornar resistente e provocar uma outra infecção. Essa mistura que você diz que Israel usa, ela altera o pH do organismo. E o vírus não resiste a esse pH. E ele se instala inicialmente na garganta. É verossímil. Eu não sei se é verdadeiro. Verdade, faz sentido. O meu filho Rony está dizendo, Fernando, o Rony está dizendo que os testes podem gerar um falso negativo, o que pode ser um grande problema. O Fábio diz que o cantor Mauro Diniz fez 2 testes que deram negativos. E hoje ele está internado. Olha só. Está vendo? É verdade, é verdade. É muito complicado. O ideal seria que nós não chegássemos ao nível de lotação dos chamados leitos de UTI. Isso já passou, né? Aquela história. Agora, nesse momento, eu entrevistei hoje no programa o Fernando Pereira, que você conhece, e ele dizia que agora as nossas autoridades têm que ver cidade por cidade, né? Tem que ver onde não há risco, onde o risco é menor. Então, gradualmente, se faz necessário que haja, naturalmente, uma flexibilização por parte dessa quarentena que nós estamos vivendo. Né? Meu filho, Márcio, está dizendo que não procede, mas eu queria, Márcio, que você explicasse. Você está falando sobre o que não procede? Essa mistura de Israel, o que é que não procede? Vamos saber do Márcio aí, é uma opinião importante. O Fábio diz que esse teste na farmácia custa R$235. Está vendo porque eu falei que vai ser muito bom para o dono da farmácia? Não tem nada a ver contra, não. Cada qual comercializa aquilo que quer comercializar. Da mesma forma que existe uma tese, eu vi um médico falando pela internet, pena que eu não lembrei o nome do médico, dizendo que a hidroxicloroquina, essa coisa estranha, que eventualmente pode ajudar na cura do paciente, não quando ele está grave, mas um pouco antes, ela custaria muito barato. Mas que então estão travando essa cloroquina, porque existe um medicamento lá nos Estados Unidos que vai custar uma fábula. E outro dia foi até divulgado que cada frasco custaria R$50 mil, o equivalente a isso. Quer dizer, aí também não adianta muito, o pessoal rico vai poder se salvar. O Márcio diz que o que não procede é esse gargarejo atribuído a Israel. Né? Sei. Essa notícia aí. Não. Porque a notícia veio através de um outro e de um pastor que eu não conheço, não sei de fato quem é. Mas eu não tenho informações com relação a Israel, imagino que ele tenha isso. Tem gente já perguntando, não sei o nome, porque vem as letras juntas, não dá para saber o nome da pessoa. Se essa mistura, já estão querendo a receita. É somente gargarejo ou para tomar? Segundo, olha aqui, não é o Fernando Sérgio que falou isso não, viu, gente? Mas tem um endosso de 2 dos maiores médicos do Brasil, doutor Silvio Provenzano, e que não faz mal. Não é o endosso que o medicamento faz efeito, é que não faz mal. Então, segundo esse pastor, teria havido uma campanha lá, imagino que teria havido, senão não diria o judeu falou, está falado. Agora, diz aí o Márcio que não é. Então, eu não me meto nessa briga, porque realmente não sei se foi. Agora, o que a pessoa pode fazer é meio copo de água morna, 1 colher de sopa do bicarbonato de sódio e meio limão espremido. Mistura tudo e faz gargarejo antes de dormir. Segundo ele, falou, Fernando, isso para palavras do Dr. Silvio Provenzano, Fernando, se efeito não fizer, pelo menos vai deixar a nossa voz um pouco melhor. E até porque limão é antisséptico, né? Então, mal não faz. Uma curiosidade, para aliviar um pouco a tensão aqui, o peso, na gripe espanhola, que matou muita gente, matou 72 milhões de pessoas, inclusive o presidente do Brasil da época, o Rodrigues Alves. O Rodrigues Alves tinha terminado o mandato e tinha sido eleito para o próximo, reeleito, né? E morreu nesse intervalo de
com a gripe espanhola. Em São Paulo, eles começaram a fazer uma mistura, cachaça, limão e mel. Essa mistura se tornou a nossa caipirinha no futuro. Tá vendo? Já teve alguma utilidade. Não é Eu mesmo? tiraria o bicarbonato dessa batida, mas tudo bem. Eu não Vai sabia que- disso, não. Mas tá aí. Não, Tá aí. assim, é sério. É, Você sabe que às vezes o mal serve para virar o bem, né? Às vezes uma coisa desagradável que aconteça serve para melhorar algumas circunstâncias, né? o desagradável é um rótulo pouco apropriado. Eu estou falando Sim. como psicólogo. A mesma água que faz o navio flutuar é a mesma Uhum. água que afunda. Tudo Sim. é uma questão de perspectiva. Não existe uma coisa que seja só boa ou só ruim. Entendeu? Depende do teu olhar para a situação. Depende da tua utilidade, né? Concordo Então, plenamente. dentro de uma dificuldade, eu estou falando isso para animar nossos espectadores, Sim. sempre há uma oportunidade, ou pelo menos uma semente de oportunidade. Se a Então, pessoa ficar focalizando no negativo, ela vai mergulhar cada vez mais numa negatividade a caminho de uma depressão. Entretanto, se ela procurar uma oportunidade, por exemplo, hoje está acontecendo uma coisa aqui em casa que eu já falei aqui para os nossos amigos. Tanto eu como minha esposa evitamos muito sair. Estamos em terceira idade, não queremos correr risco desnecessário, nem expor ninguém a riscos. Então a gente não está indo ao mercado. Tem um rapaz, até foi a Regina Amélia, a esposa do Vitório, que me indicou. Ele foi, hoje, pela segunda vez, ele tem uma loja de celulares, conserto de celulares no Grajaú. Como o negócio não deve estar fechado ou com baixo rendimento, a atividade dele é ir no mercado, fazer a compra para terceiros, entrega em casa essas compras e cobra um percentual sobre o valor. Bacana. Eu acredito até que ele esteja ganhando mais assim do que na loja de consertos de celulares. Pode ser que sim, tomara que sim. Eu torço pelo bem dele. Você vê que ele, dentro de uma dificuldade, ele arrumou uma oportunidade. Hoje eu tive que passar. Hoje eu tive que ir à Praça Sãs Pena, era uma coisa mais ou menos inevitável essa saída. Aí eu vi camelô vendendo máscaras, sabe? As pessoas aproveitam as oportunidades. É verdade, é verdade. Agora, se você olhar só para o próprio umbigo, com autopiedade, olhar só pelos aspectos negativos, você pode adoecer. É isso mesmo, eu assino embaixo. Quer dizer que, na verdade, é esse o pensamento que eu acho que deve prevalecer. Algum tempo atrás, alguém me perguntou sobre otimismo. Eu disse que o otimismo é uma coisa que é boa se você tiver o otimismo consciente, ou seja, você tiver a possibilidade de pensar que você pode realizar esta ou aquela coisa, mas saber dos perigos que o cercam antes dessa realização. Então, aí é uma coisa factível, não perder a noção da realidade, porque senão você vai entrar naquela esperança vazia, dizer, não, tudo posso, vou, e de repente você atravessa uma rua e morre atropelado, porque não olhou para um lado, não olhou para o outro. É mais ou menos o que você está falando. Então, o pensamento positivo deve vir acompanhado de uma ação positiva. Pensamento positivo só por si só não adianta nada. Perfeito. E eu escrevi um trabalho, aproveitando essa pandemia, eu nunca trabalhei tanto quanto na pandemia, embora eu não vá ao consultório. Eu escrevi um trabalho, Positividade Tóxica. É mais ou menos isso que você está falando. Tem gente que é ingenuamente positiva. Ela se mete numa situação porque subestima os riscos que a situação envolve. É verdade. Agora, diga. Pode falar, meu amigo. Só é uma legendazinha naquilo que você falou. Há que se ter os cuidados devidos. Né? Se você quiser partir para o religioso, por exemplo, a presença de Jesus há 2000 anos, ele já deu uma dicasinha: orai e vigiai. Orar só não adianta. Você tem que vigiar. Você tem que perceber ao seu redor, para que você possa, se possível, ser longevo e saudável. Indo para o sistema oposto, que é o Al Capone, ele diz que com o sorriso no rosto e o porrete na mão, você consegue muita coisa.
Pois é, é verdade. E você consegue, inclusive, a prisão, porque ele acabou a vida dele preso, né? Então é aquela história. Mas foi por causa do imposto de renda. É claro, mas ele era o maior driblador do imposto de renda norte-americano que houve. Foi a falha dele jurídica, né? Foi onde ele foi preso, né? Porque era um cara. Ele não foi condenado por crimes que ele cometia, pela contrabando, nada disso. Foi pelo fisco mesmo, cara. Por falar em situações de violência, o que você acha da medida do presidente de abrir academias, salão de beleza e semelhantes? Eu acho que está na hora do presidente ser um pouco mais estadista e um pouco menos. Está parecendo até o César Maia na época do factoide, a meu ver. Porque, na realidade, isso só vai ser possível se houver a anuência. Isso é constitucional, se houver a anuência de prefeitos e governadores. Então, o presidente está muito preocupado com relação à coisa da economia, que nós todos estamos preocupados. Porém, meu caro Aibinder, acontece o seguinte: se não houver vida, não há economia. Então, há que se ter cuidados agora, e o próprio ministro Taixe, agora que esteve aqui no Rio de Janeiro, disse aquilo que hoje não, mas ontem o presidente até repetiu num momento raro de estadista. Disse o seguinte, que tem que ter respeito pelas pessoas que se foram, e sentia muito com relação também às famílias e tal. Então, isso aí vai depender da realidade de cada lugar. Se você for para Além Paraíba, por exemplo, acabei de entrevistar o Fernando Pereira, lá só teve um morto e não se sabe se foi da pandemia. Então, sim, aí nesse caso, a autoridade local é que tem que saber se deve ou não abrir. O resto é factoide, meu amigo. Isso aí é conversa para dar notícia de jornal. Pode ser. Não é? Não adianta, porque quem é que sabe é você. Como é que eu vou ditar coisas sobre a sua casa? Ora, meu Deus, você sabe os problemas que tem. Então, é muito complicado. Nós estamos aí num patamar de mortes impressionante. Nós vamos chegar aí a 8.000. A previsibilidade... Não, já está indo para 11.000. Perdão, exatamente. Você vê que eu estou atrasado nisso. Nós estamos para 11.000. Então, não é brincadeira. Quer dizer, é aquela história. Quem é que não deseja? Todos nós queremos isso. É triste viver a situação que nós estamos vivendo. Mas a gente precisa, não é mesmo? Mas a gente precisa ver por que você não sai. Por motivos óbvios. Tem milhões de vírus aí à solta, infelizmente. Então, tem que ver, cada caso é um caso, a meu ver. Agora, Fernando, deu um branco em mim agora que eu ia falar. Acontece comigo às vezes, faz parte. Faz parte. E quando você quer falou falar alguma... o nome... Se você não me salvasse agora há pouco, eu tinha esquecido do Benedito do Limão, rapaz. Deu um branco, eu sabia que era bicarbonato, sabia que era água morna, mas você que me salvou. Eu esqueci. Mas você esqueceu do principal, o limão. O principal é a cachaça. Agora, você é um homem de espiritualidade, deu aula sobre isso na faculdade de Estácio de Sá, não é? Alguma coisa. O que você, do ponto de vista da espiritualidade, como é que você vê essa pandemia? Olha, eu estudo as religiões comparadas desde que eu me entendo por gente. Então, eu posso dizer mais que eu sou estudante do que dizer que eu sou parapsicólogo, né? Eu sou estudante, eterno estudante disso. Então, veja bem, então eu tenho o maior carinho por todas as crenças as mais diversas, inclusive por aqueles que são ateus. Né? Não me compete catequizar quem quer que seja. Mas há uma curiosidade nessa história. E alguns livros espiritualistas, alguns trabalhos espiritualistas dizem, inclusive na tradição esotérica, se diz que há dois níveis entre o esoterismo e o exoterismo. O esoterismo é aquele que não sabe tudo e que está sempre em busca do que pode ser sabido. E o exotérico é aquele que diz saber tudo, ou seja, aquele que é dogmático. Eu não sou dogmático. Eu não entendi muito bem a diferença esotérico e exotérico. Para falar melhor, a diferença de um e outro é um S.
Esotérico é uma coisa, exotérico com X é outra. Então, as religiões chamadas exotéricas ou exotéricas seriam as religiões conhecidas, a católica, as diversas denominações religiosas evangélicas e tal. Elas dizem saber tudo e são religiões dogmáticas, né? Eu não sou absolutamente dogmático. Eu entendo que elas sejam necessárias, que elas sejam um degrau na subida do ser humano, mas que, na realidade, elas não sabem tudo. Isso é a minha percepção. A esotérica, o esoterismo espiritualista, ele afirma que não saber tudo, ele está sempre estudando. Então, na verdade, essa é uma percepção muito interessante. E nessa percepção do esoterismo, se crê em uma mudança de época da Terra com relação ao êxodo de muitas pessoas que delas sairiam em motivações mais diversas, em função de ficar aqui aquilo que seja o melhor. Essa é uma tese que vem sendo advogada e tem até uma certa lógica. Porém... Deixa eu ver se eu entendi até aí, Fernando. Morrem os piores e sobram os bons? Não, morrem bons e piores. Os bons vão para outros caminhos. A terra de meu pai tem muitas moradas, o reino de meu pai tem muitas moradas, para caminhos melhores. Os maus vão para caminhos inferiores, fazendo o chamado refazimento de toda a sua história. Então, e os que não morrem? Os que ficam vão construir uma nova sociedade baseada em valores do amor, ou seja, em valores mais reais, em valores de mais respeito para com o ser humano, de não corrupção, etc. Então, isso é uma tese que é advogada por vários espiritualistas ao longo de toda a humanidade, desde Leon Denis, francês, passando por Jean-Pierre, passando por vários e vários. Muito bem. O que eu penso é o seguinte, às vezes as pessoas se perguntam, mas por que isso está ocorrendo? O que não quer dizer que o que está ocorrendo não vai me vitimar. Eu espero que não, mas não quer dizer que eu esteja imune, porque eventualmente eu tenha consciência disso. Alguém pergunta assim, mas isso aí é kármico? O que é o karma? O karma não é outra coisa, senão a lei de Newton, ou seja, a lei da causa e do efeito. Então, eu acho que o que está ocorrendo se deve, infelizmente, à má versação da governabilidade mundial de muitos e muitos anos. Então, você vê que os seres humanos, mesmo aqueles têm os religiosos e os não religiosos, mesmo os não religiosos honestos ou os religiosos honestos, eles dizem assim, aquilo que Jesus nos disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas, na prática, não fazem isso. Porque se fizessem isso, o mundo, obviamente, não teria contendas, não teria guerras, não teria exploração do homem pelo homem. Então, tudo isso acaba resultando numa energia negativa muito ruim, que acaba fazendo com que certas coisas sejam inversas. Se você, para fazer, eu não quero falar no Oriente, que a minha especialidade maior digamos assim, o Oriente, são os sábios lá da época do Tibete e tal. Mas eu quero falar, por exemplo, com relação ao cristianismo. Certa feita, Cristo disse, a fé remove montanha. E, obviamente, uma vez um aluno me disse numa sala de aula, disse, não, mas isso é um absurdo, como é que a fé vai remover a montanha? Você não vai pensar? Não, você não vai pensar. Mas se você encontrar uma humanidade que, através de gerações em gerações, desenvolva a sua inteligência, ela vai desenvolver de tal maneira que vai chegar ao ponto de fazer um trator. E aí sim, o trator é capaz de remover montanhas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a incúria do ser humano, lamentavelmente, provoca uma situação dessa que antigamente a gente só via em filmes de ficção. Jamais, imagine se eu fosse capaz, eu não sou tanto, capaz de fazer um filme em que você teria, todo mundo andaria de máscara, todo mundo ficaria a 2 metros de distância, ninguém abraçaria ninguém, ninguém beijaria ninguém, neto não pudesse sentar no colo do pai, ou no colo da mãe, ou no colo da avó. Quer dizer, é um negócio surreal, mas acontece que as coisas surreais acontecem na medida em que, como você bem falou, se você não tiver ação, de nada adianta o otimismo. Se você não tiver o vigiai, de nada adianta o orai. Eu traduzo o orai não só como ato de plenitude, não é isso não. Eu traduzo o orai como uma tentativa do ser humano, através da sua inteligência,
através do seu desenvolvimento, fazer um mundo melhor. E a única forma de fazer um mundo melhor é respeitando a posição do outro, ou dos outros. Muito bem dito, muito bem falado. Você, como sempre, brilhante. Expõe com clareza, coerência. Aprecio muito. Eu sou apenas um admirador, desde a época do programa do Haroldo Andrade, de um cidadão chamado Luiz Aibinder. Muito obrigado. Vamos rasgar cedo agora. Então, Fernando, essa pandemia tem alguma coisa diretamente, assim, que você possa resumidamente falar sobre espiritualidade e pandemia? Sim, tem sim. Porque, na verdade, viu, o Aibinder, as pessoas se ficarem só na superfície, ou seja, nas chamadas religiões exotéricas, as quais eu citei, seja o catolicismo, que eu tenho um profundo respeito, seja as religiões evangélicas, que igualmente eu respeito as sérias, naturalmente, ou qualquer outro tipo de religião, geralmente elas ali encontram um porto seguro para atravessar essa vida se não perguntarem muito. Mas, no entanto, quando você começa a desenvolver a sua espiritualidade, você muitas das vezes se torna ateu durante um tempo para depois você criar um caminho novo. Porque, na realidade, é uma percepção de que a vida é muito mais do que isso que nós estamos tendo. Então, digamos assim, você vê, eu sei a sua idade, você sabe a minha idade. Eu já passei por 70 anos. Muito bem. Então, o que acontece? Para mim chegar a ter um tostão de conhecimento que eu tenho hoje, a pergunta é a seguinte: quantos dias você viveu? Quantos anos você viveu? E quantos dias e quantas noites, e no meio da noite teve um hiato, que foi o momento que você dormiu, e que para o mundo praticamente você se apagou. Então, isso significa que a vida ela é repetitiva. Essa é uma alternância que só é possível melhorar aquele que é capaz de viver muitos dias. E não é só isso, é capaz de aprender, é capaz de ser aprendiz, é capaz de ver coisas curiosas e, sobretudo, entender essas coisas e, na medida do possível, desenvolver uma vida que seja produtiva e exemplar para com o outro. É aquilo que se espera do ser humano. O que vai acontecer em termos futuros, outro dia a gente pode abordar de uma forma mais clara. Mas eu tenho absoluta convicção, e com isso eu não quero convencer ninguém de nada, em absoluto, eu acho que cada um chega segundo a sua vida, eu tenho absoluta certeza de que nós sobrevivemos à morte. Esse é um consolo para aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, fossem bons ou não. E que, na realidade, nós estamos aqui numa grande viagem. E essa viagem ela tem que ser honrada. Há um detalhe muito interessante que eu até acho, se você puder ver, ou qualquer pessoa possa ver, que é uma mensagem que aconteceu psicografada a respeito do fim da pandemia. Nessa mensagem que está na internet, eu até repercuti no meu programa, ela diz o seguinte, que a partir do dia 17 de maio, começariam a descobrir certos medicamentos, certas coisas que vão implicar. Mas isso, na realidade, não vai ser imediato. Então, curiosamente, já em maio, estão vendo no Canadá, vendo a possibilidade de uma vacina, na Inglaterra está vendo outra e tal. Mas que muitas pessoas ainda morreriam por conta disso. E que, na realidade, essa situação está acontecendo porque o ser humano não soube proteger a si mesmo. Quer dizer, não é uma vingança divina, até porque seria absurdo pensar nisso em qualquer potestade que eventualmente fosse atuar com... Imagine, você está vendo um monte de formiguinha, você pisa em cima só pelo prazer de matar. Não é isso. É que, na realidade, nós estamos precisando mudar de atitudes. É como você mesmo disse, nós temos que ter mais responsabilidade para com o outro, nós temos que ter mais seriedade. Nós não podemos falar da boca para fora, não vos amei, sem verdadeiramente amar. Ou seja, a gente cai naquilo que você sabiamente disse, que é, você não basta só ter o pensamento, você tem que agir. Isso. Fernando, o nosso tempo está acabando, porque o Instagram é implacável. Ele corta o programa. Corta mesmo, né? Tem lá os motivos dele, né? E eu queria agradecer muito a tua brilhante participação, deixar em aberto um futuro convite. Espero que não tenhamos
esse programa por muito tempo, porque esse programa gira em torno da pandemia e o nosso desejo é que ela acabe, mas enquanto a pandemia durar e eu conseguir levar uma palavra através dos meus conhecimentos ou dos conhecimentos dos meus amigos que ajudem as pessoas, vamos estar fazendo isso 2 vezes por semana. Na próxima semana, o nosso amigo em comum, Migovski, Edmilson Migovski, já confirmou a presença dele. Ele tá doidinho de tanto trabalho, né? Ele tá que tá. Mas ele se comprometeu na próxima semana a vir. Eu vou lançar também um convite para o doutor Jevaé, advogado de família. Ótimo advogado. O Márcio está me lembrando que é sexta-feira, terças e sextas-feiras, o nosso programa. Como é que ele vê, como é que repercute esse isolamento no convívio familiar? Ele já deve estar observando algumas situações típicas. Então, sexta-feira, dia 15, é o Migovski. Possivelmente na outra terça-feira, o Jevaé, ainda vou confirmar com ele. E na outra sexta, será o doutor Oscar Bacelar, filho do nosso amigo Carlos Bacelar, neurologista. Nosso amigo querido, saudoso Carlos Bacelar. E o filho também neurologista. Vai estar aqui. Bacana. Que ótimo. Então, eu queria agradecer muito, muito de coração a você. A honra que você me dá em participar do teu programa também, repito, é muito grande. Estamos juntos já há bastante tempo, né? Na Rádio Tupi, aqui. Que bom. Sempre aprendo com o doutor Evino. É o nosso karma. Um abraço. Se cuide. Um beijo da Samira, no Todinho. Se cuidem todos. Todinho, eu tenho aqui uma todinha aqui. Eu sei, é uma gracinha. A gatinha. É uma gracinha, é a gracinha mesmo. Não, a gente apanha um amor que é filho da gente, é filho de pelo. É um membro da família. É um membro da família, né? Então eu queria agradecer mais uma vez a você. Um beijo a todos. Desejamos que todos se cuidem e que fiquem na paz. Tchau, pessoal. Muito obrigado pela presença. Prazer. Tchau.